Dizem que o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Será que isso é verdade? E se for verdade, por que o brasileiro é um povo criativo? Antes de começar esse vídeo, que tal já deixar o seu like e assinar o nosso canal? Eu prometo que sempre vai ter vídeo legal e temas provocantes como esse. Em primeiro lugar, vale a pena a gente dizer o que é criatividade. Criatividade é a capacidade de pensar coisas novas, imaginar o que nunca ninguém imaginou. Criatividade, basicamente, é você colocar a imaginação para funcionar. Todo ato de criatividade é um ato de imaginar coisas que nunca houveram antes na história da humanidade, imaginar coisas novas. E tudo começa antes na imaginação. Todo ato de criação começa antes na imaginação. Mesmo um jogador, quando vai fazer o gol, ele imagina antes o que ele vai fazer, o que ele vai chutar, aonde que ele vai colocar a bola, ou seja, um arquiteto, antes de criar uma obra, ele imagina essa obra antes no papel. Um artista, antes de lançar uma música, ele imagina como será essa música. Alguém que vai fazer uma inovação, imagina o que pode acontecer se existir alguma coisa nova, ou seja, todo ato de criação, de criatividade é um ato de imaginação. Ou seja, nesse sentido, o mais importante é a gente entender que criatividade não é uma coisa exclusiva de gênios, é uma capacidade da espécie humana, porque todo mundo é capaz de imaginar. E a boa notícia aqui é que diversos estudos apontam para o fato de que o brasileiro, de fato, é um povo criativo, né? Eu conheci algumas pessoas, alguns executivos que vieram trabalhar no Brasil, ou que trabalhavam também com empresas brasileiras, e eles sempre ressaltavam esse aspecto do profissional brasileiro de ser mais versátil, de sempre surgir com uma ideia engenhosa, surgir com uma solução que normalmente não se pensaria, né? Então, o brasileiro tem essa coisa da flexibilidade, da criatividade, reconhecidamente até por povos estrangeiros. Mas por que será que o brasileiro é criativo? Essa não é uma pergunta fácil, mas a gente tem algumas pistas, né? Em primeiro lugar, por diversidade, né? O povo brasileiro é um dos mais misturados do mundo. A gente é fruto de um DNA inicial, que é um DNA indígena, que são os povos que habitavam aqui o Brasil. Né? Depois vieram portugueses em grande quantidade. Depois a gente recebeu africanos, e quando eu falo africanos, eu não falo de um país, eu falo de um continente. Então foram muitos países da África, países com diferentes características e culturas. Né? Depois a gente recebeu espanhol, italiano, alemães, ucranianos. No Paraná tem muito ucranianos, né? A gente recebeu japoneses, recebeu haitianos, recebeu sírios, libaneses, ou seja, o brasileiro é uma mistureba danada, né? Acho que poucos países no mundo possuem essa mistura de etnias e povos quanto o povo brasileiro, né? O que isso tem a ver com criatividade? Se a gente for pegar alguns dos símbolos criativos do Brasil, né, mais icônicos, pega na música, por exemplo. Talvez a música mais insensada do Brasil seja a Bossa Nova. E o que é a Bossa Nova? A Bossa Nova é a fusão do samba carioca, que bebe lá na fonte de ritmos africanos, com o jazz americano, uma coisa de melodias um pouco mais sofisticadas, né? Só com a batidinha do samba. E o jazz americano também bebeu na fonte do blues, que bebeu na fonte de canções africanas. Ou seja, é uma mistureba. A bossa nova é uma mistura desse DNA brasileiro, de misturar a África com samba, com jazz, com a batidinha, com a malemolência tropical brasileira, né? E é uma música reconhecidamente, legitimamente brasileira. Você pode gostar dela, você pode não gostar dela, mas você não tem como negar que a Anitta, por exemplo, é um tremendo sucesso mundial. Ela faz uma excelente gestão da própria carreira, né? E ela é um expoente, é uma representante do que se chama de funk carioca. E o que é o funk carioca? De novo, é uma fusão de muitos estilos, né? Vem lá do Miami Bass, uma música eletrônica americana lá dos anos 70 e 80, misturou com a coisa meio cantada, meio ritmada, meio falada do hip hop, só que colocando a temática dos morros cariocas, das favelas cariocas, criando uma coisa genuinamente única brasileira, ou seja, mistureba. A outra coisa também que faz o povo brasileiro ser criativo, isso é muito interessante, é uma certa desobediência.
é uma certa quebra de protocolo, é uma espécie de desobediência criativa, né? O brasileiro, na média, ele é menos formal que outros povos, o brasileiro quebra convenções, né? E o brasileiro acaba aceitando com mais facilidade quebrar uma tradição para poder criar uma coisa nova, né? Por exemplo, ao longo dos anos, talvez pela influência da cultura japonesa aqui no Brasil, o brasileiro se apaixonou por comida japonesa, né? Mas o brasileiro fez a heresia de tacar catupiry no sushi, né? Porque os japoneses nem acreditam que a gente faz isso, né? Os cariocas tacaram ketchup e maionese na pizza, que para os italianos é pior do que ofender o Papa, né? Ou seja, a gente tem uma liberdade criativa, a gente aceita uma certa transgressão nas regras. E todo ato criativo é um ato um pouco de rebeldia, todo ato criativo é um ato de transgressão, de fazer diferente aquilo que a gente sempre fez do mesmo jeito, né? Tem um cara genial do Brasil, que é o Raul Seixas, e ele tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a desobediência é uma virtude necessária para a criatividade, né? E por fim, outro traço que talvez faça o brasileiro ser criativo é a dificuldade, né? Muitas vezes a criatividade que a gente expressa no dia a dia é apenas uma forma de a gente vencer as dificuldades, de a gente driblar as dificuldades da vida, né? Em 2006 eu fui num congresso de marketing nos Estados Unidos e eu vi a palestra do vice-presidente de marketing da Procter & Gamble e ele falou que ele estava com uma dificuldade no mercado asiático, que ele estava sendo invadido por aquelas escovas de dentes elétricas, que os americanos adoram essas coisas elétricas, então eles têm escova de dente elétricas, e eu não lembro mais as cifras, mas era como se essa escova de dente chegasse para os americanos no supermercado, algo como $100, e os chineses estavam invadindo alguns mercados com ela, sei lá, um décimo do preço, $16, $12, e eles falavam, isso é impossível, não há maneiras de se produzir uma escova elétrica nesse patamar de preço. Aí o VP de marketing foi lá para a China, foi pesquisar o que estava acontecendo, né? E descobriu que os chineses, eles usavam, ao invés de usar aquela coisa giratória derivada da indústria odontológica, eles usavam aquele aparelhinho derivado dos helicópteros de brinquedo, ou seja, mas era uma solução totalmente inovadora, já que não tinha como naquele mercado vender esse produto a $100, né? Ou seja, mas foi a dificuldade que fez driblar, né? Então o brasileiro tem essa coisa do se virômetro, né? É da dificuldade que gera a criatividade. Dizem, por exemplo, que o futebol brasileiro é um futebol criativo, diferente, de muito drible, né? E da onde que a gente forja esse drible? A gente aprende esse drible desde criança, ali no campinho esburacado. Normalmente a gente não é todo mundo que tem o luxo de ter uma quadra oficial, um campo oficial. Então a gente joga no meio da rua com duas havaianas fingindo que são trave, né? E como o espaço é curto, no espaço curto você não pode dar passes muito longos, então você tem que dar o drible, que é uma maneira de se livrar do adversário num espaço curto de tempo, de espaço, né? Não tem espaço, você dribla, né? Então talvez o drible seja derivado da dificuldade de jogar dos campos improvisados que a gente joga, ou seja, uma forma de driblar a dificuldade. Driblar a dificuldade talvez seja origem também de um traço famoso dos brasileiros, que é chamado jeitinho brasileiro, que basicamente é arrumar uma solução engenhosa, criativa, para vencer uma dificuldade do dia a dia. É a famosa água no feijão, né? A vida tá difícil, o feijão tá caro, liga uma visita, um amigo fala que vai na sua casa, não dá para pôr mais feijão, mas você pode colocar mais água. O feijão fica mais ralo, mas todo mundo come um pouquinho do feijão e todo mundo fica feliz, você resolve o problema, porque não tem feijão, mas tem água. Agora, o jeitinho brasileiro muitas vezes dá vazão também, uma faceta negativa, que é quando a inteligência do jeitinho pretende virar esperteza e vir uma espécie de malandragem, né? Em 1940, o Walt Disney, né, criador da Disney, ele veio fazer um tour pela América Latina, em parte como um esforço geodiplomático dos Estados Unidos, em parte para pesquisar novos personagens, e ele criou um personagem chamado Joe Carioca, é o Zé Carioca, e um traço distintivo do Zé Carioca é que ele era malandro, né? Então, às vezes essa faceta do jeitinho criativo descamba para uma coisa não muito legal. Se o brasileiro é criativo, isso é bom, é uma ótima notícia. Eu tenho uma notícia que não é tão legal, é que o Brasil não é inovador. E não sou eu que estou falando isso com base em achismo, mas é o resultado de diversos estudos que têm sido feitos no mundo, né? Ou seja, mas como é que a gente tem um povo que individualmente é criativo e a gente tem uma nação que não é inovadora, né?
Alguns estudos mostram, acho que o último ranking que eu vi coloca o Brasil na posição 54 num ranking de inovação, né? Acho que de 132 países, né? Ou seja, embora a gente esteja mais ou menos no meio, né, um pouquinho acima da média, isso não condiz com o tamanho do nosso país, com o tamanho da nossa economia, né? O quinto maior país do mundo, normalmente está entre as 10 maiores economias do mundo, não faz sentido a gente ser o número 54 em inovação, né? Uma posição absolutamente incompatível com o que o Brasil é, né? E a razão disso é que, apesar dos indivíduos serem criativos, né, o ambiente coletivo do Brasil, o ambiente público de fomento à inovação, não é favorável, né? A gente tem alguns sérios problemas, né? Por exemplo, a educação brasileira. Inovação tem tudo a ver também, né, com educação, com capacidade de pensar boas soluções, de ter domínio de ferramentas tecnológicas, de falar outras línguas para poder beber de outras fontes também. Então a educação brasileira é muito frágil, desde a da educação mais básica, que depois vai se acumulando esse déficit de conhecimento lá para frente, né? Então, comparado com os outros países, a nossa educação é muito ruim. As condições de crédito, né? Você precisa ter crédito para inovar, você precisa ter acesso a dinheiro, porque inovar muitas vezes tem um custo de você comprar maquinário, testar, prototipar, né? As condições de crédito e comércio não são favoráveis, né? Além do ambiente não ser favorável, tem outra coisa aqui para a gente entender a inovação e por que essa criatividade do brasileiro não se traduz em inovação, é que a gente precisa entender que a inovação é muito maior que a criatividade. A criatividade é um passo necessário e fundamental para a inovação, mas é pouco, né? Para resumir um bocado, se a gente precisa para a inovação desse traço mais criativo, desse traço meio artístico, de pensar uma coisa que ninguém nunca pensou, de ter uma imaginação, de ter uma sacada, esse lado meio bossa nova, meio artista mesmo, né? A inovação demanda também uma outra faceta, que é uma faceta mais analítica, de pensar, tipo uma faceta engenheiro. Então você precisa ser artista, você precisa ser engenheiro. Precisa ser engenheiro para quê? Para você pensar custos, pensar viabilidade, colocar no papel, ver prós e contras, quem vai fazer, quanto vai custar, se a gente tem tecnologia para isso, precisa comprar máquina, não tem, quanto prazo tem, qual é o tamanho potencial do mercado. Ou seja, não basta você ser um artistinha para você inovar, você precisa ser um artistinha e depois um engenheiro que põe a coisa no papel. E depois precisa ter um lado meio executor também, tipo um lado pedreiro, sabe? Um lado que coloca tijolinho em cima de tijolinho, o lado mão na massa, suor, sabe? Ah, vou criar um protótipo de um software, de um aplicativo novo. Você teve uma ideia, o lado artista, aí você pega, começa a analisar se aquilo pode ter mercado, é o lado engenheiro. Depois você precisa pôr a mão na massa, precisa programar, escrever linha de código, testar esse aplicativo, sabe? Escrever, programar, fazer o site, enfim. Você precisa fazer isso, vai criar uma peça nova, um carro novo, precisa soldar a peça, enfim. E por fim tem um lado que é muito negligenciado, que é o lado vendedor, né? Você precisa vender essa ideia a todo momento. Eu vejo que muitas vezes a Apple foi muito bem sucedida com alguns produtos e a única coisa que ela fez melhor que os concorrentes foi vender, porque muitos outros concorrentes já tinham testado ou flertado com produtos que a Apple acabou lançando depois, mas a Apple sabe vender melhor, né? Então assim, você precisa vender desde o começo. Você teve a ideia de artista, você precisa vender essa ideia dentro da empresa para o engenheiro ou para os financiadores, ou para a galera lá que vai trabalhar com você, que vale a pena se empenhar naquele projeto. Depois você tem que vender para os consumidores finais, né? Tem algumas frases célebres, né? Eu vou pensar uma aqui, que foi a frase, por exemplo, que o ex-executivo da Decca Records. Decca Records era uma das maiores gravadoras do mundo. E ele falou assim, eu não gostei do som dessa banda, acho que não vai fazer sucesso. E de mais a mais, esse negócio de banda que usa guitarra nunca vai fazer sucesso. Isso foi a desculpa que a gravadora Decca deu para rejeitar os Beatles. Os Beatles foram possivelmente o maior sucesso da história da indústria fonográfica e essa foi uma das maiores burradas. Ou seja, imagina se os Beatles não soubessem se vender. Os Beatles continuaram se oferecendo e tentando se vender e se venderam e deu muito certo. Mas imagina se eles desistissem nessa primeira tentativa frustrada, que não compraram ele, foi a gravadora Decca, se eles tivessem desistido. Então você precisa também saber vender, né? E é por isso que inovação é um processo colaborativo, que é quase impossível você ser super gêniozinho, ser meio Raul Seixas, criativo, inovador, aí você ter também esse lado engenheiro, aí você é bom também em executar, operacional, focado, analítico. Normalmente o cara que é muito criativo tal, às vezes é um pouco bagunçado, desorganizado, é difícil ser essa mosca branca que é bom em tudo, né? E depois você ainda precisa ter o lado bom de vender, se relacionar, explicar, vender o peixe. É muito difícil uma pessoa só ser boa em tudo isso. E é por isso que inovação é um processo colaborativo.
E sendo um processo colaborativo, você precisa entender muito bem no que você é bom. Você é bom no quê? Você é o criativo, ou você tem essa sacada, o lado meio artístico, você é bom em executar, você é um cara focado, ou o lado mais analítico, tipo do engenheiro, você é o cara que vende a ideia, vende o peixe, convence os outros. Então, nesse processo de criação e de inovação, é importante também que você saiba qual é o papel que você exerce, no que você é bom, porque é quase impossível a gente ser bom em tudo. Nem os super-heróis são, né? O Homem-Aranha tem os poderes aracnídeos dele, né? Sai escalando prédio aí nas cidades mais altas do mundo, mas ele morre com um detefon, né? O Superman gira a Terra ao contrário, mas ele morre com cristais verdes. Então ninguém é bom em tudo. O Einstein tem uma frase muito legal que ele diz assim: todo mundo pode ser genial em algo, né? Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de escalar uma árvore, você vai passar a vida toda acreditando que esse peixe é estúpido. Ele não é estúpido, ele é apenas um peixe. Então é isso, o brasileiro é super criativo, isso é um traço muito legal, é criativo por conta dessas características que eu falei, da diversidade, da quebra de protocolo, de uma certa desobediência criativa, de usar as dificuldades do dia a dia para transformar isso em inovação, mas inovação em si é algo muito mais complexo e infelizmente o Brasil deixa muito a desejar no quesito inovação, como os índices oficiais mostram. E você? Agora eu quero a sua participação. Você acha que é isso mesmo? É verdade? Você acha que o brasileiro é um povo criativo? Ou isso é tudo mito? Ou mais, o brasileiro... Claro que a gente tem indústrias de inovação, a gente tem diversos exemplos para pensar de inovação. Não dá para dizer que não existe inovação no Brasil. Mas coletivamente, quando a gente pega o conjunto dos dados agregados, a gente percebe que a gente podia ser muito mais inovador do que a gente é. Um exemplo é as nossas commodities. O Brasil é ótimo em commodities, a gente exporta commodity e compra de volta muito mais caro. Então a gente vende o café e depois compra Nespresso, compra Starbucks, né? A gente vende o cacau barato e depois compra chocolate importado de suíços, de italianos, enfim, né? Então fica aqui a lição, mas deixa aí seu comentário se você concorda ou não. E claro, não deixe de dar um like e de incentivar o nosso canal, curtindo, comentando, assinando as notificações para ficar por dentro de vídeos como esse. E também coloca o botão aí, aperta o botão compartilhar, indica para aquele seu amigo que você acha que pode se interessar por esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!